Ok, voltamos. Então diz que no mesmo instante veio outro servo com notícias parecidas. Raios haviam caído sobre as ovelhas, matando-as, e também aos seus empregados. E um terceiro vem e diz: os caldeus nos atacaram, divididos em 3 grupos. Eles arrebataram os camelos e mataram os empregados. E finalmente, chegou um quarto servo com a mais terrível de todas as notícias. Os bens materiais, os gados, tudo aquilo que Jó tinha, não era nada. Mas agora veio esse com a mais terrível de todas as notícias. Os filhos e filhas de Jó estavam numa festa na casa do irmão mais velho, quando um vento impetuoso deu sobre a casa e a derrubou, e todos os seus filhos e filhas morreram. Todos os seus filhos e filhas morreram. Fulminante a ação de Satanás. Tendo recebido a autorização de Deus, o que ele fez? Quando Deus deu permissão para fazer isso, ele lançou-se sobre tudo quanto Jó possuía com muita fúria. Lançou-se sobre tudo que Jó tinha, num só tempo. E de repente lá estava aquele que fora tão rico, praticamente pobre e traspassado pela dor de ver mortos todos os seus filhos e todas as suas filhas. Acabou com a vida de Jó. Os bens materiais que ele tinha não era nada, mas agora Jó estava acabado, porque os seus filhos e as suas filhas estavam mortos. Restava agora a Satanás esperar que Jó viesse, irá se cerrar os punhos e blasfemar contra Deus. Mas glórias a Deus. A Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça em sinal de profundo desgosto, lançou-se por terra, e o que ele fez? Ele adorou a Deus. Não importa qual seja a luta que você esteja passando, qual a dificuldade que você esteja enfrentando, lance-se em terra, coloque a sua boca no pó e adore a Deus. Não blasfeme com seus lábios, não murmure com seus lábios, mas adore ao Senhor. Exalte o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele lançou-se por terra e adorou a Deus, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 20. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estava derrotada a primeira tese de Satanás. O primeiro argumento de Satanás estava caído por terra, estava derrotado. Jó reconhecia que os verdadeiros valores da vida não são os bens materiais. Assim como ele os possuíra, ele poderia viver o resto de sua vida até a morte sem os possuir. Jó considerava a eternidade, a intimidade e a sua comunhão com Deus bens mais preciosos que os bens materiais. Ele considerava isso, a sua intimidade, a sua comunhão com Deus, muito mais importante do que os seus bens materiais. Aleluia! Satanás estava mais uma vez derrotado. Sua primeira tese, seu primeiro argumento não vingara, porque a fé não depende de riquezas e fidelidade. A fidelidade e a comunhão com Deus não podem ser consideradas como meras manifestações de subserviência e bajulação de quem esteja sendo beneficiado pelos favores de Deus. Aleluia! Aleluia! Subserviências e bajulação, ou seja, humildade para chamar a atenção. Verdadeiramente, amados, o verdadeiro servo, ele ama, glorifica e obedece em todas as circunstâncias, mesmo na pobreza e na calamidade. O verdadeiro servo de Deus, que tem comunhão e intimidade com Deus,
ele louva o nome do Senhor, ele exalta o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Outra vez, diz a Bíblia, os anjos estavam indo à presença de Deus em audiência. E lá estava, mais uma vez, no meio deles, o rebelde, o ativista, o subversivo, o caído, que insiste em seus direitos de anjo. Embora tendo se rebelado contra a soberania de Deus e esteja trabalhando para perverter a sua obra e para ofuscar a glória de Deus, tentando impedir que Deus consuma a obra de redenção em curso na eternidade, lá está Satanás usando de seus direitos. Ele não tem direito nenhum. Ele não tem direito nenhum. Mas ele acha que tem. Ele acha que tem. E Deus permite que ele vá até a sua presença. Satanás não se deu por vencido, ou seja, por achado, queridos. Ele admitiu que falhou na primeira vez, mas tinha ainda uma segunda tese a apresentar, um argumento, uma carta escondida na manga. Ele ainda tinha um segundo argumento a apresentar. O homem só pode ser fiel se tiver boa saúde. Ele diz que o homem só pode ser fiel se tiver prosperidade. Caiu por terra, foi derrotado mais uma vez. Agora ele vem com o segundo argumento, que o homem só pode ser fiel se tiver boa saúde. Então disse a Deus, pele por pele, e tudo quanto o homem tem será dado pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás não crê, amados, em valores morais e espirituais. Embora seja ele um espírito, ele é um grande materialista. O que ele queria demonstrar para ferir a glória de Deus é que Deus criou um ser muito imperfeito, nada confiável, um ser imprestável para os planos de eternidade de Deus. Foi isso que queria demonstrar para Deus. Jó ainda manteve-se fiel, argumentava Satanás, porque considerava a própria vida superior a tudo quanto tinha. Mas se seu corpo fosse ferido, Deus haveria de ver como ele blasfemaria na sua face. Deus então, pelos mesmos motivos vistos em relação à primeira tese, ao primeiro argumento de Satanás, permitiu que Satanás ferisse o corpo de Jó, proibiu-lhe entretanto que o matasse. Deus falou, posso fazer tudo com o corpo dele, portanto não mate, a vida dele está nas minhas mãos. E Satanás deu sobre Jó com fúria, e de repente o corpo de Jó se cobriu dos pés à cabeça de chagas purulentas. Sabe o que é chagas purulentas? Tornou-se um verme, tornou-se um homem asqueroso, sentava-se na cinza e com um caco de telha rapava as suas feridas. É terrível, não dá nem para imaginar a situação daquele homem. Se corpo coberto de chagas purulentas, saindo pus para tudo quanto é lugar, e ele se coçando, que aquilo devia ser terrível, aquilo devia coçar no seu corpo. E ele pegou um caco de telha para coçar aquilo ali. Imagine aí, 24 horas, não conseguia dormir direito, porque aquilo incomodava ele, incomodava o corpo dele. E ele então se coçava com aquilo ali, Então Satanás, assim como no Éden falara através da serpente, falou por meio de quem? Por meio da mulher de Jó. Por meio da mulher de Jó. Ela diz, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Tu está querendo o quê? Morra! Tu já perdeu tudo. Tu já perdeu todos os teus bens, estamos na miséria. Perdeu tudo que tu tinha e ainda por cima perdeu todos os teus filhos. Agora tu está aí um verme nojento, asqueroso, que nem eu tenho coragem de me aproximar. A Bíblia não diz isso que ela falou, mas eu suponho que ela tenha dito isso. Você está aí fedendo, se coçando. Amaldiçoa o teu Deus e morre, é melhor para tu. Satanás usou aquela mulher como usou a Eva. Como falou para Eva lá, falou também para que Jó blasfemasse. Voltamos no terceiro vídeo.